Vocês estão felizes? Eu queria perguntar a quem está nos visitando pela primeira vez. Se coloca de pé. Como que é seu nome? Lucas, seja bem-vindo. Uma salva de palmas por Lucas. Gente, olha o kit pra ele. Quer fazer um kitzinho pra ele. Gente, o tema de hoje foi algo que Deus falou muito no meu coração, mas vai além daqui. Essa mensagem foi quando eu estava no Descende, né? Semana passada teve Descende, e estava eu, Camille, Gustavo, tinha algumas outras pessoas de outras igrejas que a gente conhece. E é impressionante o mover de Deus que nós vimos lá. E a gente vai ver depois que acontece o evento, nós vimos que pessoas estavam criticando aquilo que tinha acontecido. E eu já tinha escolhido esse tema, religiosidade, antes de a gente ir para o Descende. Só que quando a gente chegou lá, né, a gente viu cura, a gente viu manifestação da glória de Deus. Quando a gente viu tudo isso, e a gente viu pessoas falando mal, ainda assim, daquilo que tinha acontecido, eu falei assim, Deus, eu entendi o que o Senhor quer tratar. Então, o tema de hoje será religiosidade. E, de uma certa maneira, eu procurei na internet o que seria religiosidade, só que fica muito genérico. Eu queria dar a minha opinião para vocês, que para mim é religiosidade. Religiosidade é aquele que não aceita que Deus fale de uma maneira diferente pela qual que ele já experimentou. O que seria isso? Nós sabemos que na Bíblia, na palavra de Deus, há muitas manifestações de como Deus fala. Para Elias, Deus usou uma brisa suave. Ele falou através da brisa suave. Em Pentecostes, Deus ele desceu como fogo naquele momento. E em muitos momentos a gente vai ver Deus falando através do fogo, Deus falando através da água, Deus falando através da chuva. Independente, a gente vai ver muitas maneiras de Deus falar. Então, eu entendo que religioso é aquele que, por exemplo, eu tive uma experiência que Deus falou comigo numa sexta-noite. Eu estava vestindo uma calça jeans, um sapato branco, uma camiseta azul. Eram 8 horas da noite e eu estava escutando o louvor tal. Aí eu tive uma experiência que Deus falou comigo assim. Aí o que eu vou fazer? Eu pego essa experiência e eu falo que Deus só fala dessa maneira. Esse é o religioso, ele só aceita que Deus fale da maneira que ele foi tocado. Então, muitas das vezes você teve alguma experiência com Deus há muitos anos atrás, e você pega isso como se fosse um troféu. Deus falou comigo assim, e coloca isso na estante. E aí o que acontece? Quando Deus fala com você de outra maneira, você não aceita mais, porque Deus só pode falar com você se for naquele jeito que você experimentou da primeira vez. Então, ao meu ver, uma das características de um religioso é essa: ele só aceita que Deus fale com ele se for da mesma maneira e sempre. Outra característica do religioso é que religioso não é aquele que se veste de uma forma tradicional. Religioso é a pessoa que acredita que Deus só fala com as pessoas que se vestem como ele. Porque se a gente for achar que religioso é aquele que só usa terno, só usa sapato social, enfim, nós jovens, nós também vamos ser religiosos, porque nós só vamos acreditar que Deus usa as nossas vidas se a gente tiver com a calça rasgada, se a gente tiver um piercing, se a gente tiver uma tatuagem. A gente vai ser religioso da mesma maneira, porque a gente só vai aceitar o nosso grupo, a gente só vai aceitar ali aquilo que está na nossa bolha. Então, outra característica do religioso, ele só aceita que Deus fale com pessoas que são do mesmo vínculo que ele, que são parecidas com ele. Terceira característica, que para mim é um religioso não é quem duvida de Deus, mas é quem duvida que Deus use outras pessoas. É o famoso estrelinha, aquela pessoa que diz assim: se eu não estiver tocando, se eu não estiver à frente de algo, Deus não pode fazer, Deus só pode usar a mim, Deus só usa a mim, o reverendo, só usa os presbiterianos. Então, a questão é, religioso, irmão, ele não é aquela pessoa que não acredita em Deus. Ele acredita em Deus, mas ele só acredita que Deus possa usar a vida dele, só possa usar
a pessoas que se parecem com ele e só possam usar pessoas que estão no convívio dele. Uma coisa que eu queria dizer para vocês: talento não impressiona a Deus, dons não impressionam a Deus. Tudo isso impressiona os homens. A gente viu aqui a banda cantando. A Brenda canta demais, o Gustavo canta demais, os meninos tocam demais. Mas isso não impressiona a Deus. Isso é o talento da vida deles. Eles têm isso como dom, isso Deus entregou na vida deles. Assim como a gente faz diversas outras coisas. Eu queria que ficasse bem claro para vocês: isso não impressiona a Deus, isso impressiona aos homens. O que impressiona a Deus é o caráter. É por isso que quando a gente vê a história de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Mas Davi adulterou. Davi, ele se deitou com a mulher do Urias. Davi se deitou com Batseba. E você fala assim: como que um cara desse é segundo o coração de Deus? A questão não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A questão é o nosso caráter. Davi tinha caráter. Davi, ele não esperava passar um mês, não esperava passar um ano para pedir perdão para Deus. Assim que Davi, ele peca, assim que Davi ele cai, ele escreve o Salmo 51. Sonda-me, Senhor. Tu conheces meu coração. Vê se há em mim o caminho mau e guia-me. Então, Davi, ele pecou, no mesmo momento ele pediu perdão. Eu escrevi esses dias no meu Instagram que pecado, o que é a definição do pecado? Pecado é errar o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Então, pecar é quando nós erramos o alvo, que é se parecer com Jesus. O fato é, nós vamos errar. Nós vamos errar. A gente não vai acertar todas as vezes. A questão é, quando você errar, você está disposto a se arrepender? Eu queria que você respondesse aí dentro de você. Quanto tempo demora para que quando você erra, quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus, quanto tempo demora para você se arrepender? Será que passam 5 minutos? Será que passam 10 minutos? Será que você fica remoendo isso 1 hora? Será que você fica um dia e você não fala com Deus? Será que você fica 1 semana? Será que você fica 1 mês? Será que você está até hoje sem confessar diante de Deus aquilo que você fez? Tiago Brunet diz que arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Então, gente, a gente pode ir para a vigília, a gente pode ir para acampamento. A gente estava até conversando isso ontem, né? A gente vai para acampamento, a gente vai para algumas conferências, a gente vê o pessoal no chão e chora, e sai negócio do nariz, e não tem mais lágrima, e se joga no chão, e é joelho no pó, faz tudo. Aí beleza, aí passa o acampamento, primeiro pós-acampa, pós-conferência, chega aqui na igreja, aí a pessoa fica assim, ó. A semana dela, ela volta do acampamento na terça-feira. Aí até no domingo, a pessoa que estava lá chorando, que estava lá se esperneando, Jesus eu te amo, Jesus eu te quero, é a mesma pessoa que tem as mesmas atitudes. Então eu prefiro que você não chore, eu prefiro que você não berre, eu prefiro que você não faça nada, mas se arrependa verdadeiramente, que suas atitudes mudem. Tiago Brunet também diz que não são as nossas orações de domingo que mudam a nossa vida, mas as decisões que nós tomamos na segunda. Hoje vocês estão escutando a palavra de Deus, amanhã vocês também vão escutar a palavra de Deus, só que o bicho pega na segunda. O bicho pega, aqui tá de boa, gente. Olha pro lado aí, só tem crente. Olha pro lado, só tem gente que você conhece. Aqui não tem ninguém reclamando da sua fé. Aqui não tem ninguém falando que você zoando que você é cristão. Aqui não tem ninguém oferecendo para você um cigarro, oferecendo para você uma maconha, falando coisas erradas. Aqui tá de boa. Então é muito fácil a gente chegar na igreja e a gente ter uma postura gospel. A gente aparenta, a gente muda a nossa roupa, a gente vive de uma maneira que as pessoas falam assim, nossa, que legal, você está indo na igreja, mas é segunda-feira que o bicho pega. Então que na segunda-feira, na terça-feira, você se lembra daquilo que Deus está falando com você. Não tem como a gente manter um fogo aceso se a gente não manter o fogo aceso todos os dias. Ah, mas isso é Deus que acende o fogo, a gente já acendeu, a gente não precisa fazer mais nada, não vai nessa.
vai nessa. Jesus, ele envia o fogo, ele aquece os nossos corações, ele nos dá uma experiência, mas se você não cultivar isso, o fogo se apaga. A gente fica frio, a gente não quer ir mais na igreja. É que eu estou cansado, não estou afim, não é muito longe. A gente começa a colocar desculpas para não vir. Aí o fogo vai fazendo o quê? Vai apagando. Mateus 23, não precisa abrir. Mateus 23, versículo 13, diz assim: Mateus 23, versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram. Obrigado, vento. Pois vocês mesmos. Cadê? 13. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar o que estão tentando entrar. Então, gente, o religioso é o seguinte: é aquele tipo de pessoa que é assim, ó. A gente está aqui no culto, a gente está aqui fazendo o culto do ser um. Aí ele vai chegar aqui e vai fazer o quê? Ah, mas eu não gosto daquele louvor, eu não gosto da maneira que foi feita, eu não gosto como ele está falando, eu não gosto, aí não gosto. Aí está chegando um irmãozinho agora, primeira vez dele na igreja. Aí vem um religioso e fica assim, na porta: não vai entrar não, aqui não serve para você não presta, tá? Não entra aqui não. Aí nem ele entra e nem ele deixa entrar aqueles que querem entrar. Então tem muitas pessoas que poderiam estar aqui, mas nós somos empecilhos para que elas estejam. Por quê? Primeiro, a nossa vida. Como vocês imaginam que as pessoas observam vocês? Se as pessoas fossem fazer um relatório da vida de vocês, será que a gente seria taxado como religioso? Eu não estou falando o religioso do sentido que tipo, as pessoas vão falar assim: ah, você vai na igreja, tal, você tem uma rotina religiosa. É diferente. Eu estou falando religioso, aquela pessoa que fica na bolha, aquela pessoa que não se enturma com outras pessoas, aquela pessoa que nem os amigos dela sabem que ela vem na igreja. Por quê? Porque o Instagram dela, o negócio dela é postar Shawn Mendes, o negócio dela é postar show, o negócio dela é postar festa, o negócio dela é postar frase, o negócio dela é postar vídeo. Mas falar de Jesus que é bom, a pessoa nunca posta. Então, eu queria que vocês refletissem. Como as pessoas veem a vida de vocês? Será que nós estamos refletindo a glória de Deus? E, gente, eu estou dando um exemplo, tá, da rede social. Tem gente que não é habituado a postar. Amém, tá? Fique em paz. Eu estou dizendo daqueles que postam, tá? Estou dizendo daqueles que estão habituados a mexer com rede social, mas os seus seguidores nem sabem que você vem na igreja. Talvez você está aqui hoje, você nem compartilhou com seus amigos que você estaria aqui hoje. Ninguém sabe que você está aqui. Você está aqui, ó, 007. Então, às vezes a gente fala assim, né? Nossa, os bancos estão vazios. Mas, gente, o que a gente está fazendo para fazer com que os bancos fiquem cheios? Não estou reclamando, bem, você que está aqui. Eu estou dando um exemplo para que você pense nisso, tá? No domingo, a mesma coisa. Amanhã tem culto. O que você está fazendo para que as pessoas possam se chegar a Deus? Eu convidei um monte de gente, não veio, amém. Fiz minha parte. Então, se você fez sua parte, você compartilhou, a pessoa não veio, amém. Mas, gente, vamos usar as coisas para a glória de Deus. Não vamos fazer com que aquilo que nós temos nas mãos, seja rede social, seja qualquer coisa, seja usado para satisfazer nossa alma. A gente fica fazendo vídeo para a gente receber comentário: nossa, você está bonita, nossa, você está isso, você está aquilo. Mas eu entendo, porque assim, é uma fase, principalmente adolescente, principalmente jovem, tem a fase que você quer ser notado. Mas peça a direção de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos de elogios, nós não precisamos que alguém fique passando a mão na nossa alma. Nós já somos eleitos, nós já somos chamados. Então não precisa que ninguém fique falando que você é bonito, que você é bonita. Deus, Ele já te olha e Ele vê beleza em você. E
Então essas pessoas, elas não entram e não deixam ninguém entrar. E a tendência dessas pessoas é que elas ensinem a mesma coisa. Então, o que você vai ver hoje em dia? A pessoa, ela tem uma visão de igreja, ela acredita em algo, né? Lembra que eu falei que religioso, às vezes ele acredita que Deus só vai falar de uma maneira. Então, se não for desta maneira, Deus não fala. Aí o que ele vai fazer? Ele assume um cargo na igreja e ele vai ensinar as pessoas para que elas pensem da mesma maneira que ele. Então isso é muito perigoso, porque quem está chegando agora na igreja, ele não tem muita noção da palavra de Deus, ele não tem muito habituação de pegar a Bíblia e ler. Aí o que essa pessoa faz? Ela induz para que outras pessoas possam pensar da mesma maneira que ela. E a religião, ela traz isso. A religião quer nos prender a algo. Ela quer nos prender a rotina, ela quer nos prender a roupa, ela quer nos prender a como você tem que falar, a rotina, a religião quer fazer com que tudo isso, o exterior, se torne algo mecânico, e aí, beleza, você tá bom, mas o por dentro está destruído. Então, o que Jesus ele quer das nossas vidas é nos transformar de dentro para fora. Exatamente. O exterior é a última etapa que Jesus vai mudar. Ele está transformando aqui dentro. Está transformando o seu coração, está transformando a sua vida. Depois ele transforma o exterior. E Colossenses 2:23 diz assim: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Presta atenção nisso. A religião pode mudar rotinas, mas só o Evangelho muda o caráter. Nós podemos chegar aqui, aí eu falo para vocês assim: gente, agora é o seguinte, todos nós vamos usar calça preta, camiseta preta do Serum, nós vamos falar desta maneira, nós vamos se vestir assim, tá bom? Aí beleza, aí a gente começa a vir, todo mundo, soldadinho, Só que chega na segunda-feira, a gente não vai estar junto. Aí o que você vai fazer? Você não vai. O que vai adiantar a sua calça preta? O que vai adiantar a sua camiseta do Serum? O que vai adiantar a maneira como você fala bem, a maneira como você fala? Isso não tem o poder de refrear as nossas vontades. O que vai refrear as nossas vontades? O Evangelho. Só o Evangelho pode nos transformar. Então, irmãos, a religião, ela muda a maneira de você se vestir. A religião muda a maneira de você falar. Presta atenção aqui, deixa eles lá. Presta atenção no que eu estou falando. A religião muda a maneira de você se vestir. A religião muda a maneira de vocês falarem. Mas ela não muda o que está dentro de você. Isaías 29:13 diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. Então olha só, esse povo, ele se aproxima de mim. Deus reconhece que nós, por muitas das vezes, nós nos aproximamos de Deus. O que ele diz mais? Ele me honra com os lábios. Ó, tá cantando, pra onde eu irei? Tá lá, a pessoa tá cantando, tá levantando a mão. Honra com os lábios. Mas o que? O seu coração está longe. Está longe. Você pode estar aqui, mas o seu coração está muito longe. E o Senhor, Ele não está interessado se você está, como eu falei, levantando as mãos, se você está chorando, se você está se quebrantando. Ele está interessado aqui dentro. Ele não interessa com a roupa que você veste, Ele não interessa a maneira que você fala. Ele não está interessado nisso, gente. Isso é coisa de homem, isso é coisa de pessoas. Deus está interessado aqui dentro. O Senhor vê o que o homem não vê, porque o Senhor enxerga o coração. Então, a religião, ela não nos dá autoridade espiritual. Eu queria compartilhar um testemunho aqui com vocês. Quero compartilhar um testemunho com vocês aqui. Foi a primeira vez que eu vi um demônio se manifestar. Foi no Descende. Foi assim, ó. A gente estava num momento de cura. Tinha um irmão lá chamado Todd White. Ele estava orando por cura. Quem é? Como que é?
Tinha AVC? Era AVC, não é? Quem já teve um AVC? Vamos orar com vocês. Aí tá lá, a gente lá. Jesus, cura essas pessoas. Aí atrás de nós já foi rolando a movimentação. Quando tava rolando a movimentação, a gente tava entendendo que a pessoa quer oração. Aí virou eu, virou o Anderson, virou a Tamires, virou todo mundo. Ficou, Jesus, cura, Pai, cura. Aí a mulher foi fazendo uns negócios estranhos, assim, foi virando o pé dela foi para trás e o cara tentava segurar ela e não conseguia. E eu olhava assim pro Anderson, olhava para a Tamires, Jesus, cura. E já tava ficando estranho, o que está acontecendo aqui? Porque era um momento de cura, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. E a mulher lá, virando o pé, e falava, e virava o pé, e eu falei, meu Deus, eu acho que esse negócio não é mais cura não. Aí chega uma mulher, vem andando, ela colocou a mão na cabeça dela e falou, espírito imundo, sai. A mulher falou assim, parecia que toda a força que ela tinha ido embora. Foi muito louco ver isso. Então, a religião não te dá autoridade para fazer essas coisas. Porque a religião ela vai te ensinar a você colocar uma roupa onde você vai parecer o gospel, o evangélico. A religião vai te ensinar uns versículos, ela vai te ensinar a cantar algumas músicas. Você vai até postar lá a música lá do Morada, mas a religião não te dá autoridade para expulsar demônio. Como é que a gente faz isso? Convida com Deus, oração, palavra. Tem algumas coisas que a gente vê na palavra de Deus que só sai com jejum e oração. Então, irmãos, perceba onde eu quero chegar. Tudo isso que a gente faz é coisa de homens. Tudo que a gente faz é coisa de homens. Aquilo que realmente importa não é que você está aqui, que você está levantando a mão. O que importa realmente é na segunda-feira que você vai fazer a sua devocional. Como que a gente consegue viver uma vida onde a gente só lê a palavra de Deus no domingo, ou quando tem um culto assim? Como que a gente consegue sobreviver assim, gente? Me explica, para pensar. Como que você não quer depois reclamar que você está fazendo a sua vontade, que você não consegue perdoar? Mas é claro que não. Como que você vai vencer a sua carência? Como que você vai vencer a sua ansiedade se você não deposita aos pés de quem pode te ajudar? Então, é tão óbvio, é tão simples, não tem segredo. Palavra e oração. O que a gente está fazendo aqui é um complemento da sua vida com Deus. Agora, se você só depender disso, me desculpa, a sua vida com Deus está muito longe daquilo que Ele espera. Se você está lendo a palavra de Deus agora, porque eu estou mostrando para vocês, a sua vida com Deus está péssima. Então, gente, vamos acordar. Tem muitas pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Mas eu não tenho facilidade em falar. Você não tem facilidade de falar de Deus, porque quando é para falar de futebol, você fala, né? Quando é para falar de carro, você fala. Quando é para falar de novela, você fala. Qual que é a dificuldade que a gente tem? Por que a gente não assume realmente diante de Deus aquilo que realmente a gente tem de empecilho? A gente para de colocar desculpa. Então, a gente usa assim a nossa máscara. Primeira, eu escuto louvor. Eu fico imaginando os demônios olhando para uma pessoa dessa e falando assim: caraca, você escuta louvor? Interessante. Segunda frase: eu vou na igreja de domingo. Aí pronto, aí os demônios falam assim: meu Deus, ele vai na igreja de domingo. Agora pronto, tá feito. Agora a frase master, hiper, mega poderosa: eu nasci na igreja. Pronto, os demônios já caem. Falou que nasceu na igreja, gente, já era. Por quê? Porque a gente tem esse senso que nascer na igreja, viver na igreja, vir na igreja de domingo, cantar louvor, ler versículo, é aquilo que nos dá autoridade, é aquilo que Deus espera. Gente, isso é o mínimo. É o mínimo que você tem que fazer. É um nívelzinho assim, ó. Tipo, eu vou jogar essa água aqui no chão.
É o raso do raso. Você ler a Bíblia, você orar. Tem águas muito mais profundas que você pode mergulhar, mas se você quiser. Então, se a sua vida cristã se resume a 2 horas de culto, ela está falida. Sabe? Se você parar para pensar o tempo que você passa na igreja ou você passa na presença de Deus, quanto tempo daria? Eu não estou querendo dizer que é o tempo, tá? Assim, a qualidade. Às vezes você está lá no metrô, você faz uma oração de 5 minutos, meu, top, velho, você chapa ali. Agora a questão é, gente, se a gente tem 24 horas por dia, 7 dias na semana, e você só vem na igreja de domingo, ou vem na igreja só de sábado, a sua rotina, a sua vida com Deus está falida. Por quê? Porque é na sua casa, é no secreto que você vai buscar Ele. Eu queria que vocês abrissem em João 3. Eu amo essa história. Foi uma história onde Jesus, ele bugou. Todos sabem aqui a palavra bugar, quando dá aquele tilt na cabeça, dá uma pane. Jesus, ele bugou um fariseu, em João 3. Abram aí. Todos acharam? Vamos ler, tá? Vamos ler. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é o Senhor e Mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando fala sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falo de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que lá do céu, o Filho do Homem, que lá do céu desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que nele não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que Jesus fez aqui? Ele deu uma bugada em Nicodemos, porque Nicodemos era um fariseu, era um escriba, era um mestre. E no começo diz assim: havia entre o fariseu um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Em outras versões vão dizer que Nicodemos, ele tinha autoridade entre os homens. Tá, aí eu volto para aquela questão que eu falei da autoridade espiritual.
Nicodemos, ele tinha autoridade entre os homens, mas ele não tinha autoridade com Deus. Ele não tinha vida com Deus, ele não tinha experiência, ele tinha a letra, ele tinha o conhecimento, ele tinha o conhecimento. Então, muitas das vezes nós temos o conhecimento, nós estamos na igreja, nós estamos aqui, aí Jesus dá umas bugadas em nós, fala, pá. Aí você fica, mas como que eu vou fazer assim? Mas a minha vida toda eu aprendi de uma maneira, agora você está falando que é para fazer assim, como que eu vou fazer isso? Principalmente nós, e outras igrejas também acontece isso, nós presbiterianos, nós estamos acostumados de uma maneira, e quando Deus dá uma movida a mais ali, dá uma mexida a mais, a gente já fica, pô, o que é isso? O que está acontecendo? Não estou acostumado com isso. Aí a gente acha que já não é demais de Deus. E aí Jesus fala pra gente, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, você tem que nascer do Espírito. Coisas da carne, pessoas da carne entendem, mas coisas do Espírito, só quem é nascido do Espírito. Então nós precisamos nascer no Espírito, ser gerados no Espírito, para que nós entendamos aquilo que Deus está fazendo. Então, novamente, nós podemos ser autoridade aqui, mas no mundo espiritual é totalmente diferente. Achamos que a autoridade espiritual está ligada ao exterior, está ligada a eu usar um sapatinho de social, está ligado a usar um terno, sendo que nada disso é relevante no mundo espiritual. Já pensou, gente? A gente está aqui no culto, aí manifesta o capeta na vida de alguém. Aí ela vai expulsar. Aí vai lá colocar a mão. Aí na hora que a gente está colocando a mão para expulsar o capeta fala assim, mas você não está usando um terno. Você já viu alguma vez fazer isso? Você acha que ele vai olhar para o nosso tênis, né? Porque o seu tênis aí é um All-Star, é um tênis da Nike. Eu só saio se for o sapatinho de fogo. Aí a gente acha que a autoridade espiritual está ligada à roupa. A autoridade espiritual está ligada a... Não, é porque você tem tatuagem, eu não saio. A autoridade espiritual está ligada à nossa vida. Tem pessoas que estão de terno, tem pessoas que estão de gravata, tem pessoas que estão bonitinhas na igreja. Mas por dentro, assim como Jesus fala, é um sepulcro carnado. É oco. Não tem nada por dentro, é só aparência. Aí tem o outro irmão, aí tem tatuagem, ele tem um cabelo mais diferente, aí ele tem brinco, mas ele tem mais autoridade daquele que está com um terno e gravata. Isso também pode acontecer inverso. Estou querendo dizer que não é a roupa, não é a maneira de se vestir, não é a maneira como que nós falamos, é aquilo que nós vivemos. Então, gente, o diabo, ele não teme o que vestimos, ele não teme as línguas estranhas que podemos falar, ele não teme cor litúrgica, ele não teme nem mesmo a palavra que eu estou pregando agora. Sabe por quê? Porque se o seu coração estiver fechado, a semente vai bater na terra, a terra vai estar áspera, dura, e a semente não vai germinar. Então, não adianta nada eu estou falando aqui se o seu coração não está sedento para ouvir a voz de Deus. Né? A gente foi no Descente, a gente cantou com muito louvor, Cassiano, a gente cantou Vim para Adorar-te, a gente cantou A Terra Clama, a gente cantou, músicas de A a Z, de estilos totalmente diferentes. Nós estávamos lá com pregadores dos Estados Unidos, do Brasil, da Assembleia, da Presbiteriana Tradicional, tinha Hernandes Dias Lopes, tinha Luiz Hermínio, tinha Felipe Valadão, eram várias doutrinas. Mas eu quero falar para vocês, não tinha ninguém lá observando teologia, não tinha ninguém lá observando quem era o cantor mais ungido. Tinham pessoas lá com fome de Deus. Quando você tem fome de Deus, pode ser o tradicional, pode ser o pentecostal, pode ser qualquer um. Você está com fome, você vai receber, você vai pegar aquela palavra para você. Então, toda vez que você está escutando a palavra de Deus, é uma semente que está sendo jogada. Mas se o seu coração estiver duro, não estiver quebrantado, a semente bate e não germina. Então o diabo, ele não teme nada disso que eu falei. O que o diabo teme? O diabo teme o que eu vivo. Meu irmão, quer ver o diabo ficar doido? É eu chegar na segunda-feira, alguém dá uma fechada em mim no trânsito, eu falo, Jesus te abençoe, meu irmão, vai com Deus. Sabe por quê? Porque o diabo queria que você xingasse essa pessoa. Quer ver o diabo ficar doido? É quando vem alguém da sua faculdade, da sua escola, te oferece algo, ou fala assim, tá vendo aquela menina ali? Ela tá afim de ficar com você.
Quer ver o diabo ficar doido? Fala que não quer. Aí ele vai ficar muito louco com você. Quer ver o diabo ficar doido? É quando vem um menino para falar que quer ficar com você, e você fala que você é da igreja, que você está esperando em Deus, que você quer não simplesmente ter um momento de prazer, mas você quer esperar aquilo que Deus tem para você. Meu irmão, o diabo vai ficar doido com você. Mas não fica com medo, porque maior é o que está em vós do que está com o mundo. Então, gente, você não precisa... Nossa, mas o que vão pensar? O que vão achar de mim? Vão me zoar? Deixa zoar. É melhor ser zoado aqui pro céu do que você estar na turminha das pessoas que ficam fazendo coisa errada. Aí quando Jesus volta, você fica. Assuma a sua identidade. Quem você é. Não seja um 007 na igreja. Se você realmente entende que Deus é o único caminho, é a única verdade, a única salvação. Se você entende que você vem para cá todo domingo, se você tem essa rotina, viva essa rotina intensamente. Não faça com que isso seja simplesmente uma religiosidade, onde você vem porque o seu pai te traz, onde você vem porque você foi acostumado a ser trazido. Não, não. Peça a Deus uma experiência onde você realmente vai entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Caminhando para o final já, Tiago 2 diz assim, 14. Tiago 2, 14. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Obras sem fé é o que ONG faz. A gente foi numa igreja hoje, Igreja Batista do Povo. Lá eles fazem jiu-jitsu, fazem... que mais? Me ajuda aí. Balé, taekwondo, inglês, várias coisas para a comunidade. Só que ele deixa bem claro: ó, você está trazendo seu filho aqui, beleza? Está trazendo seu filho aqui. Ele vai ouvir de Jesus. Eu quero deixar claro isso para você. A gente está fazendo uma obra social, tá? Mas a gente vai falar do Evangelho para ele. Por quê? Porque se a gente não falar do Evangelho, a gente vai estar sendo uma ONG. Amém pelas ONGs, amém pelo projeto social. Mas nós, como cristãos, nós devemos fazer além. Tá? A gente, além de cortar o cabelo do morador de rua, a gente deixar ele vir tomar um banho aqui, a gente tem que apresentar o Evangelho para ele. A gente não pode simplesmente deixar essa oportunidade passar. A criança está lá a menina fazendo balé, sabe? Como é que a gente vai deixar essa oportunidade de não falar do amor de Deus? A gente aqui do Serum, quando a gente faz futebol, quando a gente faz qualquer coisa, tem devocional, tem louvor. A gente não está simplesmente fazendo um campeonato para jogar bola. Isso que eu falo para os meninos, às vezes eu fico bravo. Às vezes o pessoal quer fazer time, panelinha só para o pessoal da igreja. Gente, convida a gente de fora, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus. A gente não está fazendo um campeonato só para a gente jogar bola, é mais além. Você agora como cristão, você tem que pensar além. Nada que você faz é simplesmente para você. Você tem que entender que a sua vida é um espelho para as pessoas verem a glória de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, fé sem obras também, eu falei, as obras sem fé, que é você fazer uma ONG, você só faz projeto social. Só que a fé sem obras é o quê? É alguém que só está na teoria e fundamentada só no fazer, sabe? Tipo assim, eu sei que está escrito, mas eu não acredito que isso pode acontecer. Eu sei que está escrito que Jesus falou que quando a gente orasse pelos os enfermos, eles seriam curados. Está escrito, mas eu não acredito verdadeiramente que isso pode acontecer. Por quê? Porque eu sei da teoria. A teoria. Então, as pessoas estão acostumadas com o quê? Em fazer as coisas. Então, nós estamos acostumados em fazer, mas se o negócio acontece mesmo, a gente não tem o desejo no coração de talvez orar por um cadeirante para que ele possa levantar. E no descende nós vimos cadeirantes levantarem, gente. A gente viu cego ver. A gente viu pessoas de muleta levantar muleta. A gente viu surdos ouvirem. Eu vi com os meus olhos, eu nunca tinha visto isso. A gente viu nesse evento que nós fomos. Então, tipo, uma coisa que eu falei para os meninos, né? A gente estava conversando aqui ontem. O valor que a gente pagou para ir no evento desse foi R$35. Você fala assim, nossa, mas o evento é pago.
Gente, pelo amor de Deus, né? Como é que você vai alugar um estágio? Você vai alugar equipamento se você não pagar? Ó a cabeça religiosa. Mesma coisa que a gente faz conferência aqui. Nossa, mas tem que pagar para vir para a igreja? Sim, porque nós estamos preparando um evento. Nós estamos preparando algo que você vai gostar muito. Nós estamos convidando produtores de fora. Nós ofertamos a vida dele. Então tem toda uma preparação. Mas o religioso fica: não, mas tem que pagar para vir para a igreja. Gente, que a nossa mente possa mudar nessa noite. Que nós possamos transicionar para aquilo que Deus quer para nós. Sabe? Se você vai... Tem gente que hoje está num bloquinho ali de carnaval, gastou dinheiro com fantasia, gastou dinheiro com um monte de coisa. Tá nem ligando. Vai pro show do Sandy Júnior, 600 conto. Eles pagam. Aí a gente vem para a igreja, R$35. A gente fala mal. Mente religiosa. Não é pessoas de fora, tá? É pessoas de dentro da igreja. E pessoas que não foram, que estão criticando. Né? Eu vi um rapaz fazendo um vídeo que eu falei pro Gustavo: Gustavo, vê se você consegue ver até o final, porque eu não consigo. Eu não consigo ouvir uma pessoa falando assim: não, é que você tem que comprar um livro, você tem que ler a palavra. Até aí tudo bem. Você tem que buscar conhecimento de Deus. Aí começou. Você tem que ficar 20 anos na EBD. Você tem que estudar. Aí no final ele fala assim: não, é que o evangelho é simples. O evangelho é simples. Você tem que ficar 20 anos na EBD, tem que estudar, tem que... Aí eu falei: Gustavo, vê aí, que eu não consigo ver uns negócios desses não. Depois você me fala coisa que você achou. Mas ele estava falando decente, ele estava reclamando que nós temos que tomar cuidado com esses eventos, que esses eventos são oba-oba, que blá 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 blá. Aí ele começou nesse discurso dele. Então, meus irmãos, o que eu quero que vocês entendam nessa noite? A religiosidade é simplesmente uma máscara. Se você algum dia você foi doutrinado a você ser de uma maneira, você fazer algo de uma maneira, eu quero que hoje você peça ao Senhor libertação. Que você não fique preso àquilo que as pessoas vão achar, que você não fique preso àquilo que as pessoas vão dizer, que você seja livre. Livre. É isso que Jesus ele nos traz, liberdade. Eu não quero convidar pessoas para vir para a igreja para elas se parecerem comigo. Eu não quero convidar pessoas para vir para a igreja para falar para elas: cara, você tem que fazer assim, 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 tá? Porque se você não fizer assim, 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 Jesus não te aceita. Eu não quero ser assim. Eu não sei você. Eu não quero convidar um amigo meu da faculdade e ele chegar aqui na igreja e ele falar assim: é só mais uma igreja que as pessoas são religiosas. É só mais uma igreja que as pessoas ficam olhando para mim de baixo a cima. Eu não quero ser essa igreja. Eu não sei você. Para finalizar, Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero te convidar nessa noite a você trocar o fardo com Jesus. Eu não sei o fardo que você está carregando, sabe? Eu não sei qual área da sua vida pode estar sendo difícil, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a pessoa falou assim: eu não sei o porquê eu fiz isso, eu não sei o porquê aconteceu isso. Gente, o diabo vai fazer isso nas nossas vidas. Ele vai fazer com que a gente fique pensando o porquê. Jesus quer trazer uma solução para você nessa noite. Ele está falando para você: troca o fardo comigo. Não interessa aquilo que você fez, não interessa como você viveu até hoje. Até hoje, troca o fardo comigo. Jesus, ele traz solução. O diabo, ele traz problemas e situações onde vão nos levar a ficar com a mente pensando: nossa, mas por que eu fiz isso? Como eu sou burro? Por que eu caí de novo nesse pecado? E Jesus chega com a solução: eu estou aqui de braços abertos. Venha a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. Troca o fardo. Se coloque de pé. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Que você possa abrir mão das suas vontades. Você possa abrir mão daquilo que até hoje foi difícil para você. Sabe, eu queria fazer uma pergunta para vocês.
Talvez você está na igreja há muito tempo. Qual foi o dia que Jesus te alcançou? O dia que Jesus te alcançou quer dizer não o dia que você foi batizado. Quer dizer o dia que você entendeu. Eu entendi que Jesus é o meu Senhor e Salvador. O dia que eu fui alcançado foi num acampamento de carnaval. Acampamento Santidade, 2015. Foi esse dia que Jesus me alcançou, que eu verdadeiramente me converti. Eu queria perguntar para você, qual foi o dia que Jesus te alcançou? Talvez você esteja vindo à igreja há muito tempo, mas você ainda não aceitou o Senhor como seu Senhor e suficiente Salvador. Feche seus olhos. Fale com Deus.